tinha um propósito há muito tempo, né? Eu acho que tudo acontece na hora certa, né? O Espírito Santo toca as pessoas no momento certo. Com certeza. E aí eu sei que assim que saiu a adoção da Mariana, eu fui para a igreja, dei o meu testemunho lá na frente. Eu tinha na época, ainda tinha medo de microfone, hoje não tenho mais, mas aí peguei o microfone, né, gaguejei um pouco, mas fui à frente, fiz questão de dar o meu testemunho, chorei muito, porque assim, a palavra foi muito forte para mim, né? Assim, pensou perder minha filha, né? Então, assim, ela realmente é um presente de Deus. Depois Deus me abençoou com mais 2 filhos do coração. Adotivos também. Eu tenho o Pedro, que tem 9 anos, né? O Pedro, eu adotei o Pedro com 1 semana de vida. E tenho a Stephanie também com 9 anos, que foi uma coincidência, né? Ela tem 1 semana só mais velha que o Pedro, só que a Stephanie eu adotei com 3 anos. Ela já veio maiorzinha. Maravilha. É isso aí, pessoal. Você que está ligado aí na TN Brasil, estamos aqui hoje com a vereadora Ana Paula Rossi. Só por esse começo você já sentiu que tem muito assunto bom para ser tratado aqui hoje, tá certo? Ela que aí adotou 3 crianças, já dando um exemplo aí também de que dá para se amar, né, o ser humano e fazer o bem para alguém, né? E que teve uma experiência real com Deus, num momento talvez um tanto difícil, talvez como você que está em casa, mas Deus também quer lhe alcançar, assim como alcançou a vida da Ana Paula. Ou pelo amor, ou pela dor. Ou pelo amor, ou pela dor, mas com certeza será abençoado. Com certeza. Assim como Deus abençoou, e hoje ela faz a diferença. Eu quero aproveitar, aqui no nosso quadro, vereadora, nós não temos, assim, eu costumo dizer que nós não temos regras. Nós fazemos as críticas, fazemos perguntas, improvisamos, tá certo? Para ficar uma coisa bem realmente à vontade, para quem está em casa até se identificar com o que está acontecendo aqui. E você falou algo muito importante, você veio de uma família que tinha já uma trajetória cristã, né? Na sua família já tinha pessoas que tinham se convertido, e você foi a última, né? Mas aí eu estava pensando aqui, mas algum princípio você recebeu, com certeza? Com certeza. Né? Eu queria que você falasse sobre isso, já que você trabalha muito na questão até da comissão da criança, né, do adolescente Osasco. Fala um pouquinho sobre os princípios bíblicos aí na criação dos filhos. Ah, com certeza, né? Assim, eu venho de uma família católica. Eu fiz primeira comunhão, né? Certo. Então, assim, a gente, quando eu era criança, a gente participava bastante, né? A minha avó, mãe do meu pai, ela foi catequista, né? Aqui na Cidade de Deus, eles moravam aqui na Cidade de Deus, em Osasco, e eu encontro hoje pessoas que falam, nossa, sua avó, eu fazia catequese com a sua avó, né? Então, é uma família que tinha, né, esse relacionamento com Deus, né, princípios cristãos, né? Eu acho que isso é a base da família, né? Independente da questão religiosa. Eu acho que quem segue a palavra de Deus, né, quem tem temor, né, de Deus, tem um outro modo de agir, pensa antes de fazer determinadas coisas, né? Porque tem o temor. Então eu imagino, sim, sem dúvida eu tive essa base, né? O meu pai, as pessoas confundem um pouco porque acham que ele já era convertido há muitos anos. E assim, mais um mistério, né, de Deus, porque a música Segura na Mão de Deus, ele gravou quando ele ainda estava no mundo e assim, era um católico, mas era um católico na época já não praticante, né? Ele gravou porque achou um louvor muito bonito, né? Tem até uma história interessante porque minha mãe tinha um casal de amigos dos meus pais, mais da minha mãe, e eram evangélicos, e todo ano eles iam na nossa casa, isso eu me lembro desde criança, eles iam na porta de casa no Natal e ficavam cantando, faziam uma homenagem, cantando louvores na porta de casa, nós saíamos. Então, assim, sempre pessoas estiveram orando pela conversão da família, né? A palavra de Deus sempre presente, e eu acho que isso faz a grande diferença. Com certeza. Faz a grande diferença. Isso influenciou na tua vida para que lá na frente você tomasse a sua decisão, né? Quando, por exemplo, meus pais, quando completaram 25 anos de casados, ainda não eram convertidos, mas olha que interessante. Houve uma cerimônia numa igreja católica para comemorar os 25 anos, que foi inclusive convidado o padre que realizou o casamento deles, né? Imagina, 25 anos depois, então tem até essa simbologia do mesmo padre, mas teve também um culto evangélico. Olha, e eles não eram convertidos, mas o meu irmão já era, a minha irmã, foi celebrado pelo pastor Ageu.
Então, assim, é bem interessante, quer dizer, sempre teve, né? Houve um trabalho desde criança, né? Sim, sempre. Deus estava visitando ali a Ana Paula desde a infância. Com certeza. E até quando ela cresceu, ela se lembrou do que ela aprendeu lá atrás e tomou essa decisão. Muito legal. E eu acho assim, na verdade as pessoas se convertem, né? Mas acho que no decorrer da vida a gente vai... Eu, antes mesmo da minha conversão, quando eu me casei, quando eu ia completar 1 ano de casada, eu resolvi ter filhos, porque eu não sabia, eu sabia do meu problema renal, que é eu nasci já com insuficiência renal, mas eu nunca fui informada, nem meus pais, por nenhum médico, que eu não poderia engravidar, que seria uma gravidez de alto risco. Quando eu decidi engravidar, aí veio a notícia, o médico deu a notícia, olha, você não pode, né? Ele até falou de mãe de aluguel, barriga de aluguel, sim, deu algumas... Eu falei, não. Então, naquele primeiro momento foi um choque. Entendo. E aí teve uma coisa interessante, né? Eu aceitei muito mais fácil a situação, porque eu já tinha planos, na verdade, eu e meu marido, na época namorado, nós pensávamos em ter um filho e adotar o segundo. A gente sempre falava em adoção. Mas os meus pais tiveram a maior dificuldade em aceitar, apesar de já serem convertidos, dificuldade de aceitar o fato de eu não poder engravidar, porque eu sempre tive sonho de ser mãe, eu sempre gostei muito de criança, fiz magistério, fiz pedagogia, toda a área envolvendo crianças. Entendo. E assim, então o trabalhar de Deus é muito interessante, porque apesar de não ser convertida, eles tiveram mais dificuldade, eles falavam, não, você tem que ter fé em engravidar, ter fé. Eu falava, mas se Deus não tiver esse propósito na minha vida, tiver um outro propósito, né? E no caso... Na verdade, ele queria te dar de presente para 3 crianças, né? Não, me dá de presente 3 crianças, né? Eu me considero presenteada, porque né, podia ser que Deus não tivesse propósito. Quantos casais hoje querem adotar, ficam na fila, não acontece a adoção, não aparece o bebê, não aparece a criança, né? E assim, Deus me deu a oportunidade de ter 3 filhos. Né? Maravilha. Não tenho nenhum biológico, mas eu desconheço amor maior do que o que eu tenho para os meus filhos. Então, assim, eu não vejo diferença nenhuma. Tá certo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre alguns projetos no seu exercício realmente como vereadora, a respeito de crianças ainda, né? Pedofilia, a luta contra a pedofilia, processo de adoção. Mas ainda, você mencionou sobre esse teu problema, né, de insuficiência renal. É verdade que você enfrentou uma filha para adotar, e agora você está numa fila de transplante, é isso? Isso, eu estou inscrita na fila de transplante de rim. Né? Na verdade, eu já tenho até um doador. Né? Eu fui inscrita na fila por conta do grau da insuficiência renal. Certo. Não faço hemodiálise, graças a Deus. Né? Eu tenho uma vida normal, acho que até não tão normal, né? Muito corrida. Bem corrida. Mas assim, uma vida tranquila, assim, no aspecto de saúde. Né? Não é impedimento meu problema renal para nada. E eu estou na fila, meu pai provavelmente vai ser o doador, então seria um transplante intervivos, né? Meu pai já fez os exames, na verdade meu pai é compatível, meu irmão e minha irmã, os 3 são compatíveis, o médico escolheu meu pai, ele fez todos os exames, ele está com a saúde impecável, graças a Deus, então a qualquer momento pode ser feito o transplante, é que o médico prefere esperar, porque como eu disse, eu tenho uma vida normal, a doença não afeta o meu dia a dia. Então, lógico, tá um monte de remédio, né, diurético, um monte de remédio, mas assim, leva uma vida tranquila. Então, ele acha que enquanto puder esperar, a gente vai esperar. Tá certo. Maravilha. Bem, pessoal, é isso aí. Vocês estão vendo aqui no Vitrine do Reino, a vereadora Ana Paula Rossi, é isso, a pessoa humana, tá aqui, ó, esperando, né, aí na fila do transplante, adotou 3 filhos, né? Então, uma pessoa aí que realmente não é somente uma vereadora, mas é um ser humano. Vamos ver um pouquinho, então, dessa naturalidade da vereadora, ela atuando lá na Câmara. Vamos ver um VTzinho, daqui a pouco a gente volta. Aquilo, assim, desestabilizou um pouco a questão da família, acabou, assim, interferindo no trabalho voluntário que ela desenvolvia, só que ela descobriu, Deus é perfeito, faz todas as coisas perfeitas. Porque ali ela descobriu um outro dom que ela tinha nos hospitais, né? De levar a palavra do Senhor, levar conforto, levar amor para as famílias ali tão fragilizadas, porque o hospital é um local onde você mais encontra pessoas fragilizadas. E aí ela começou então um trabalho voluntário focado nessa área. Pessoas enfermas, e isso iniciou e perdura, continua até hoje. Eu tive a oportunidade
o privilégio, a honra de poder acompanhar a missionária Sueli em algumas dessas visitas. E, assim, ela até brigava em casa algumas vezes para poder realizar essas visitas. E eu sou testemunha da diferença que ela fez na vida de muitas pessoas. Aquilo... Pessoal, a vereadora Ana Paula Rossi, eu estou querendo mostrar a humanidade da pessoa. Você se emocionou ali. Ah, só de ver já dá vontade de chorar. Eu estava falando foi uma homenagem que eu fiz, né, o título de Cidadãos Osquense, a missionária Sueli. Certo. Né, que foi, na verdade, a igreja de Jesus Cristo nas Nações, do Bispo Nunes. Certo. Né, e a minha história com a missionária Sueli e o Bispo Nunes é muito antes até da conversão deles. Né, eu conheço os dois. Eu fui madrinha de casamento deles numa igreja católica. Quando eles se casaram, eles já moravam juntos, decidiram regularizar a situação, casar. E eu fui madrinha, na época eu namorava o meu marido. Então, assim, faz muitos anos que a gente tem essa relação de amizade, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida, né? Uma amizade. E graças a Deus, como vereadora, eu pude fazer essa homenagem, porque a Sueli é uma pessoa muito especial. Né? E ali eu estava falando justamente, assim, da nossa história, que eu conheço. E eu tive a oportunidade na igreja, congregando na igreja, né? Eu acompanhei a missionária Sueli muito tempo em visitas, né? Ela até brincava, ela me chamava de obreira, né? Obreira. Mas eu ainda não tinha sido ungida obreira, mas é porque eu acompanhava nas orações, a gente ia muito no hospital regional, né? Orar por enfermos, né? Eu entrava com ela lá, a gente orava, assim, um trabalho, foi na época, inclusive, as pessoas falavam que a Ana Paula não tem juízo, porque foi bem na época que eu fui candidata, eu já fazia esse trabalho com ela e eu continuei fazendo. Então, assim, eu deixava, às vezes, as atividades políticas para acompanhá-la em orações, trabalho, exatamente, em alguns hospitais, às vezes até em São Paulo, a gente ia, eu acompanhava, né, mas assim, então, por isso que eu me emocionei, porque eu fui testemunha, né, da ação de Deus, né, como Deus usa as pessoas, né, para alcançar pessoas enfermas, pessoas com problemas, né, para libertar. Então, é um trabalho que eu gosto muito. Eu gostaria de poder me dedicar mais a esse trabalho, que é um trabalho que eu me identifico bastante. Maravilha. Só uma perguntinha. Tem certeza que você tinha medo de microfone, de falar antes, em público? Gente, eu tinha pavor. Porque hoje você fala muito bem. Eu fui diretora da rádio por 16 anos, eu não chegava nem próximo ao estúdio de medo de alguém me chamar no microfone, porque eu ficava muda, eu não saía uma palavra. Uma vez me fizeram uma homenagem no estúdio, nem falar obrigado eu não conseguia. Eu ficava só fazendo sinal, não, assim, eles com o microfone, eu fazia que não. Hoje o pessoal fala que tem que arrancar o microfone da sua Meu mão? pai costuma dizer isso, fala que hoje só arrancando o microfone. Tá certo, vamos ver mais um VTzinho, gente, porque é o seguinte, a vereadora, nós vimos aí uma cena dela se emocionando, mas eu, inclusive, na última vez que eu estive lá na Câmara, né, eu perdi, eu gosto de assistir a plenária, às vezes, quando eu posso, e nesse dia eu não vi a plenária, mas quando eu subi lá no gabinete, eu vi um buchicho lá assim, nossa, porque hoje a vereadora Ana Paula Rossi, ela fez uma denúncia e tá todo mundo de cabelo em pé lá embaixo, tá todo mundo oriçado. Eu falei, nossa, como será isso, né? Aí eu fui pesquisar e eu vi que no plenário você não só se emociona, mas você fala firme. Briguenta. O pessoal fala que você é briguenta. Então vamos ver o VTzinho aí, vamos assistir, daqui a pouco a gente volta. Imagino que a maioria que aqui está já esteve também nessa casa na última oportunidade para tratar dessa questão, já sabem qual é a minha posição, a posição continua sendo a mesma. Eu sou da seguinte opinião, eu fiz uma consulta à Defensoria Pública que disse a princípio que vocês estão no direito de vocês, porque se por acaso houve má fé, não foi de quem comprou, porque quem comprou não tinha a obrigação de saber que não podia efetuar essa compra, que aquele imóvel não podia ser vendido. Então, se houve má fé, se houve por parte de quem vendeu. Aí é uma outra situação. Agora, não justifica tirarem o imóvel de quem comprou, pagou, está ali de boa fé. Então, eu acho assim, eu imagino que você já tem um advogado, mas eu acho que também vale a pena buscar auxílio da Defensoria Pública, que é um órgão sério, ali tem pessoas competentes,
E eu tenho certeza que vocês são vitoriosos nessa questão, porque vocês estão com a razão de vocês. Vocês agiram de boa fé. Agora, eu preciso registrar aqui a minha indignação com a administração, com a Secretaria da Habitação, porque eu tive a oportunidade de conversar com a Lourdes algumas vezes, e ela alertava o que estava acontecendo. Ela dizia que já tinha comunicado a habitação, porque ela tinha livre acesso à Secretaria da Habitação, como ela disse, desde o início, na administração ainda do Celso Giglio, ela tinha esse acesso, porque foi quando começou tudo ali. Então, assim, eu acho que a Secretaria da Habitação cometeu uma falha grave, porque eles foram omissos, e eu confesso a vocês que fica aqui para mim um ponto de interrogação. Até que ponto essa omissão não foi proposital? Porque justifica agora tirá-los, vocês pagaram, vocês entram com a reintegração, vocês saem, e eles podem colocar ali outras famílias e fazer a propaganda de mais famílias ali acomodadas na habitação. Então, eu não sei até que ponto, eu acho que esse ponto tem que ser questionado, sim. Pessoal, na verdade, né, nós colocamos aí uma situação ainda até um tanto calma da vereadora Light. Porque muitas vezes ela no plenário ela é bem mais incisiva do que o que você acabou de ver. Eu queria que você comentasse a respeito disso, o papel, né, de um político. Aí nesse caso eu percebi que você inclusive estava ali meio que já colocando uma denúncia, né, uma pré-denúncia ali. E você é uma pessoa que normalmente leva denúncias, né, no plenário. Levo com muita frequência. Eu, assim, na verdade, eu fico muito brava mesmo quando eu vou para a tribuna, geralmente quando eu tenho alguma denúncia, alguma situação para ser colocada. Eu não sei se isso é uma característica feminina, mas a gente põe muita emoção, né? E assim, as pessoas falam, nossa, Ana Paula, esses dias a gente estava até conversando, os vereadores falando, puxa, mas assim, tem que terminar na tribuna, né? Não pode levar. Eu falei, não é pessoal, mas a minha indignação, às vezes, ela demora um pouco para passar.